Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Explainer. Hoje a gente vai mergulhar fundo na análise fundamentalista. E olha, isso não é uma fórmula mágica, tá? É mais uma filosofia, um jeito de pensar para entender o que realmente faz uma empresa ter valor no longo prazo. Vão nessa? E só para deixar claro, todo o nosso papo de hoje é baseado no excelente material didático do professor Marcelo Alvim. É daí que vem toda a base para a gente entender esses conceitos de uma forma bem direta e estruturada. E para a gente já entrar no clima certo, saca só essa frase do Warren Buffett. Pensa comigo, a ideia não é ficar apostando na loucura do sobe e desce diário. É investir num negócio tão, mas tão bom que você ficaria tranquilo se a bolsa simplesmente fechasse por 5 anos. É esse tipo de confiança que a gente vai aprender a construir. E isso já nos leva para aquela pergunta clássica que todo mundo se faz, né? Afinal, o mercado de ações é só um grande cassino. Com preço subindo, preço caindo o tempo todo, é muito fácil se sentir perdido. Mas calma, a análise fundamentalista está aí para ser a nossa bússola, não uma bola de cristal. A grande armadilha onde muita gente cai é o que a gente chama de miopia de investidor. Sabe o que é isso? É como tentar dirigir um carro olhando só para o painel, focado no conta-giros, em vez de olhar para a estrada lá na frente. Você simplesmente perde a visão do que mais importa, para onde a empresa está indo de verdade daqui a 5, 10, 20 anos. Então, para conseguir navegar nesse mercado, os investidores geralmente seguem um de dois caminhos, duas linhas de raciocínio que são bem diferentes uma da outra. De um lado, você tem a galera da análise técnica, o pessoal que vive olhando o gráfico de preço. Pensa neles como psicólogos do mercado, tentando adivinhar o que a multidão vai fazer. Já do outro lado, tem a análise fundamentalista, que basicamente ignora esse barulho todo e age como um detetive de negócios, investigando a saúde e o valor real da empresa por trás daquela ação. Certo. Então, como é que a análise fundamentalista ajuda a gente a fugir dessa miopia e desse barulho todo? Bom, ela nos dá um método, um passo a passo bem claro. Vamos conhecer as 5 regras de ouro para o sucesso, baseadas nas ideias de Pat Dorsey. O plano é esse aqui, ó. Regra número 1 e a mais importante: faça o dever de casa. Com isso feito, a gente vai procurar empresas com vantagens competitivas que durem tipo um superpoder. Depois vem a disciplina de só comprar com uma margem de segurança. O quarto passo é a paciência, segurar o investimento para o longo prazo. E por último, mas não menos importante, saber a hora certa de vender. Vamos dar uma olhada nas mais cruciais. A primeira regra é o alicerce de tudo. Faça o seu dever de casa. E o que isso significa? Significa mergulhar nos números, ler os balanços, os relatórios, entender de onde vem o dinheiro da empresa, se ela é saudável. Pensa bem, você não compraria uma casa sem dar uma boa olhada nela, né? Com uma empresa é a mesma coisa. Agora sim, vamos para o coração da estratégia, onde a segunda e a terceira regra se encontram. O jogo aqui é encontrar empresas que têm defesas muito fortes e conseguir comprá-las com um belo desconto. E aqui a gente chega num dos conceitos mais geniais do Buffett, o fosso econômico. A analogia é perfeita. Imagina um castelo medieval. O que protege ele dos inimigos? Um fosso bem largo e fundo, certo? No mundo dos negócios, esse fosso são as vantagens que protegem uma empresa dos ataques dos concorrentes. Tá, mas de onde vêm esses fossos? Eles podem surgir de vários lugares. Pode ser uma marca tão poderosa que as pessoas pagam mais por ela sem nem piscar, ou a capacidade de produzir com custos tão baixos que ninguém consegue competir no preço. Ou até barreiras como patentes, que simplesmente impedem os outros de copiarem seu produto. Beleza, você achou uma empresa com um fosso incrível. E agora? O passo seguinte é descobrir quanto ela vale de verdade. É aí que entra o valor intrínseco. Esquece o preço que fica piscando na tela do computador. O valor intrínseco é o valor real do negócio, a sua estrela guia, que você calcula com base nos lucros e no futuro da empresa. E isso nos leva direto para a regra de ouro da proteção, a margem de segurança. A ideia é tão simples que é brilhante. Imagina que você calculou que uma empresa vale R$ 100 por ação. Você só vai comprar se ela estiver sendo vendida por, digamos, 70 ou 60. Esse desconto é a sua proteção. É a sua rede de segurança caso alguma coisa dê errado ou você tenha errado na sua análise. Vamos para a quarta regra, que fala sobre o nosso bem mais precioso, o tempo. É aqui que a filosofia fundamentalista mais se distancia da agitação do mercado. O jogo não é sobre tentar acertar a hora de entrar e sair, é sobre dar tempo ao tempo. Para ilustrar isso de um jeito bem prático, vamos conhecer a Lucy, a nossa investidora paciente, e o Tim, o nosso trader super agitado. Os dois começam com $10.000. E para ser justo, vamos dizer que os dois são igualmente bons em escolher ações que rendem 9% ao ano. A grande diferença está na estratégia deles. E aqui estão as regras do jogo deles por 30 anos. A estratégia da Lucy: comprou, segurou. Simples assim.
Já o Tim, ele compra e vende a cada 6 meses tentando pegar as altas do mercado. Parece esperto, né? Mas olha só para as últimas linhas da tabela. Negociação e impostos. É aí que a mágica ou a tragédia acontece. E o resultado final? É de goleada. Depois de 30 anos, a paciente Lucy transforma seus 10 mil em 114 mil dólares, já limpinhos, depois dos impostos. E o Tim, o trader super ativo, ele fica com menos da metade disso, só 54 mil. A diferença é brutal. Mas por que essa diferença absurda? A resposta está nos vilões silenciosos do investimento: impostos e custos. Toda vez que o Tim vende, ele paga imposto sobre o lucro, e isso quebra a mágica dos juros compostos. A Lucy, ela só vai pagar imposto lá no final, depois de 30 anos de crescimento sem interrupção. A paciência dela foi literalmente recompensada em dobro. E, finalmente, a quinta regra: saber a hora de sair. Mas atenção, a decisão de vender nunca é baseada no pânico do mercado. Um investidor fundamentalista só pensa em vender por 3 motivos: se os fundamentos da empresa pioraram de verdade, se o preço da ação ficou caro demais ou se apareceu uma oportunidade muito, mas muito melhor. No fim das contas, todas essas regras se resumem a uma coisa: uma virada de chave na sua cabeça. É deixar de ser um especulador de preços e passar a ser um verdadeiro dono de um negócio. E olha, nenhuma frase resume melhor essa filosofia do que essa, de novo do Buffett. Preço é o que o mercado fica gritando todo dia, movido por medo, por euforia. Valor é o que o negócio constrói, quietinho, ano após ano. O investidor inteligente foca no valor e aprende a ignorar o barulho. Então, para fechar, eu te deixo com a pergunta que define tudo. Da próxima vez que você for investir, se pergunte: eu estou comprando só um código que pisca na tela, torcendo para ele subir, ou eu estou me tornando sócio de um negócio de verdade? Um negócio que eu entendo e que eu acredito para o longo prazo? A sua resposta para essa pergunta pode fazer toda a diferença.